Artigo 6º. O SINUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições. Inciso 1. Órgão consultivo e deliberativo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Inciso 2. Órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema. Inciso 3. Órgãos executores, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA. Em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SINUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. Parágrafo único. Podem integrar o SINUC, excepcionalmente e a critério do CONAMA, unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta lei, e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. Capítulo 3. Das categorias de unidades de conservação. Artigo 7. As unidades de conservação integrantes do SINUC dividem-se em dois grupos com características específicas. Inciso 1. Unidades de proteção integral. Inciso 2. Unidades de uso sustentável. Parágrafo 1º. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Artigo 8º. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidades de conservação. Inciso 1. Estação ecológica. Inciso 2. Reserva biológica. Inciso 3. Parque nacional. Inciso 4. Monumento natural. Inciso 5. Refúgio de vida silvestre. Artigo 9. A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Parágrafo 1º. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. Na estação ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: Inciso 1. Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados. Inciso 2. Manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. Inciso 3. Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. Inciso 4. Pesquisas científicas
cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo 3% da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares. Artigo 10. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Parágrafo 1º. A reserva biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita a condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Artigo 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Parágrafo 1º. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. As unidades desta categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas respectivamente Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Artigo 12. O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Parágrafo 1º. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar com objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º. A visitação pública
está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento.